Irani divulgou o resultado e anunciou dividendos, mas o mercado não gostou nada do resultado, as ações hoje vão caindo 12%. Ela vinha até se mantendo numa certa estabilidade aqui no último mês. A gente vê o histórico da Irani, impulsionada aí pela transformação na empresa, além de toda a questão aí do e-commerce, impulsionada aí pela pandemia, as ações vinham subindo bastante, alguma volatilidade no meio do caminho acontece, mas o cenário aqui foi de alta. Porém, de um tempo para cá, ela vem numa certa realização por conta dos preços ali. A gente já vai dar uma olhada, tá? E agora vinha tentando se manter estável até que vem essa queda aí relativamente forte. Nos últimos 12 meses, a ação ainda tem alta de 29% aproximadamente, um PVP de 1,81 e um PL de 6, um dividend yield bacana aqui de 8%. E vendo então o resultado da Irani, ela reportou um lucro de queda de 91,7% em relação ao quarto TRI de 2022 e 89% em relação ao terceiro trimestre anterior, né? Uma queda significativa, mas foi muito impactada por não recorrentes. Impairment aqui, ó, teve um impacto forte no resultado da empresa. A gente não deve ficar considerando muito isso porque eles aparecem eventualmente no resultado, não são recorrentes, como o próprio nome diz, e temos aqui a questão do recorrente ativo biológico, que não é bom ignorar por completo, faz parte do resultado da empresa, mas é o valor justo ali dos ativos biológicos. Então, meio que uma marcação a mercado, vamos assim dizer, tá? Então, também não é tão legal ficar olhando isso com tanta preocupação, tá? O mais importante da gente olhar é aqui este recorrente sem ativos biológicos. Aí, nesse caso, nós temos ainda assim uma queda de 8% em relação ao trimestre anterior e 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? Então, sim, a gente vê que a empresa não está com um resultado tão legal no lucro, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, né? E no resultado consolidado da empresa, nós temos então a receita caindo 5,5% aproximadamente aqui no ano, no trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Uma queda que a gente tem que ver se foi volume, se foi preço, a gente já vai entender isso. Os custos dos produtos vendidos também tiveram uma queda de 4,2% em relação ao trimestre anterior, mas no ano caíram menos aqui do que a receita de vendas, né? Então vamos entender também, pelo menos tivemos aqui uma diminuição nos custos que deu uma aliviada, né? Enquanto a variação do preço justo dos ativos biológicos teve uma queda considerável neste trimestre, não devemos ficar bitolados aqui, tá? Então até o momento temos uma queda na receita, o custo caiu um pouco menos, mas também caiu, vamos entender o que aconteceu aqui com essa receita principalmente, e quando a gente vai nas despesas aqui operacionais, temos as despesas com vendas caindo 2,4% no ano, mas aumentando em relação ao trimestre anterior 12,6%. Foi uma queda considerável, estava aqui meio que estável e teve essa queda. A gente vai entender aqui que a empresa explicou que o crescimento ordinário dos custos fixos e despesas variáveis com venda de fretes, pressionados pelos aumentos dos combustíveis, acabou impactando esses preços. Mas a empresa fala muito nos custos fixos, mas não detalhou tanto o que poderia ser aqui exatamente este custo fixo aqui aumentando. Assim como nos gerais administrativos, tivemos o reajuste salarial e tudo mais, e também tivemos aumento de custo fixo. Depois tem que entender com a empresa o que que está aumentando nesse custo fixo, né? Mas enfim, em relação ao trimestre anterior, os custos aqui, né, operacionais deram um aumento considerável aqui, né? Outras despesas e receitas operacionais também deram um impacto nesse trimestre, nós não vamos esquentar a cabeça nesse momento com isso, tá? Enquanto o resultado financeiro, a gente vê que realmente melhorou em relação ao trimestre anterior, mas está bem abaixo do mesmo período do ano passado, até porque a dívida da empresa está um pouco maior, né, em relação também à receita dela. E aí, por fim, nós temos então o lucro dando essa despencada aqui. Tá aqui o endividamento da empresa que estava em baixa e foi retomando aqui, mas está em linha com o que ela havia planejado pelo ciclo de investimentos que ela vem fazendo, né? E foi esse endividamento abaixo de 2,5 que proporcionou à empresa, então, propor a distribuição de 25% do lucro líquido para dividendos em relação ao quarto trimestre, além de 25% adicionais do lucro líquido aí para compor o dividendo do ano no exercício de 2023, que teremos ainda a data a confirmar, tá? Então o dividendo totaliza em 0,096 centavos e 0,39 aqui referente ao ano 2023. São os dividendos aí da Irani. Eu não tinha Irani até então, mas antes de eu comentar se eu finalmente comprei Irani ou que movimentação que eu fiz, vamos entender um pouco mais dos detalhes do resultado da empresa, que é o que vai nos dizer aqui para onde ela está indo, tá? Então nós temos aqui o papel ondulado, que é a frente mais importante da empresa, representando 58% de toda a receita dela,
Segundo aí o papel, em termos de Brasil, nós crescemos 3,9%, volume em relação ao quarto T22, em relação ao 3T23, tivemos uma queda de 3,2%. E como é que se deu a Irani em relação a isso? Teve um crescimento muito melhor, um crescimento de 12,1% em relação ao quarto T, em relação ao 3T, um aumento ainda de 1,7%. Isso tudo por conta, né, do ramp-up que ela fez aqui, que aumentou a capacidade produtiva da empresa aqui pelo projeto Gaia 2. Então ela conseguiu fazer um ramp-up, conseguiu aumentar seu volume de produção e conseguiu vender mais também, tá? Só que precisa ver os preços, né? Ela vendeu mais, beleza. E os preços, como é que foi? Os preços tiveram uma queda de 10,1%, tá? Uma queda considerável, mais 4% em relação ao trimestre anterior. No entanto, quando a gente olha aqui em relação ano, né, o ano inteiro, teve uma queda de 4,8% no preço. É uma queda mais suave do que essa foto que nós estamos vendo aqui em relação ao quarto T, né? Porque o quarto T tinha atingido o topo ali, atingiu o topo e agora tem essa queda acentuada. Estaria mais tranquilo se fosse apenas olhar assim, mas só que acontece que em relação ao terceiro trimestre também teve uma queda de 4%. Então esse preço ele não me mostra que vai ficar estável ainda, tá? Lembrando que a empresa conseguiu aumentar o volume por conta do ramp-up, mas não é sempre que ela vai ter um ramp-up infinito. Então precisa ficar atento qual é a barreira de entrada aqui da empresa, se ela tem diferenciais competitivos, né? E a eficiência de custo. Ela tem que trabalhar a eficiência de custo. A gente viu ali nos projetos dela em outros vídeos o quanto que ela tem trabalhado nisso. Então ela tem dado atenção aqui, mas ainda assim a gente tem que acompanhar. Inclusive nesse trimestre tivemos ali alguns aumentos, tá? Mas não é apenas em um trimestre que você vai definir isso, né? Tem que ver o que a empresa está investindo e ela está investindo bem. Em termos aqui de volume anualmente falando, em papel fala que aumentou 0,7, enquanto a Irani em específico aumentou 3,2, como nós vimos ali no ano também ela aumentou acima da média por conta do ramp-up aí, né? Em termos do segmento de papel, que é o segundo mais importante da empresa, representando 37% da receita dela, nós temos uma dinâmica, um Brasil fraco e o exterior, onde ela foi tentar recorrer, os preços não estão tão atrativos, ainda tem os fretes, né? Não adianta só ir para o exterior, tem custos maiores também em relação a isso. E aí a competitividade também está muito alta aqui no papel, na verdade está mais alta do que o normal. Acontece que ela então acaba vendendo menos, está mais, vamos dizer, batida aqui essa situação do que a da papel ondulado, e aí ela reduz as vendas, os preços médios caíram 4,8%, caíram mais 1% aqui em relação ao trimestre anterior nos preços médios dos flexíveis, enquanto os rígidos aqui caíram 22,2% e caíram mais 3,3%, aí acaba realmente deixando um pouco complicada aqui a situação da empresa. Podes observar que exatamente foi nos rígidos onde a queda aqui no volume de vendas foi maior, porque é onde está sofrendo mais os impactos do preço e não parece ter se tranquilizado ainda, porque caiu mais 3,3%, que é uma queda que não é grande, mas também não é pouca, né, em apenas um trimestre. E toda essa dinâmica fez a empresa então transferir para o setor de embalagens aqui, de papel ondulado, 60% da sua produção. A gente viu a Klabin tomando também algumas estratégias de mandar para conversão. Enfim, isso aqui mostra que o cenário está bastante competitivo, né? E daqui a pouco o papel ondulado começa a ficar também pressionado com tanto pessoal aí desviando para lá, né? Enfim, é a dinâmica do mercado. Nenhuma empresa está livre disso. Se a gente volta lá para o fim de 2022, na parte de papel e embalagem sustentável, nós temos visto aqui o médios flexíveis que não parava de subir os preços estavam nas alturas, enquanto os médios flexíveis tentavam se manter ainda a preços muito altos. O que aconteceu é que não teve jeito, o excesso de oferta, o pessoal cada vez produzindo mais, a economia dando umas capengadas, não aumentando tanto assim a produção, e a lei da oferta e da procura começou a ter excesso de oferta, e aí a concorrência vai esmagando os preços ao ponto das empresas buscar até mesmo a conversão aí. E quando a gente observa aqui os preços das aparas também ainda na frente de papel, caiu, despencou, né, 26,9, muita queda, porém em relação ao trimestre anterior deu uma desacelerada nessa queda, deu uma tranquilizadinha que parece estar querendo se afirmar. Na Irani a queda foi um pouquinho maior, mas ainda assim parece também estar querendo se estabilizar. Vamos ver na sequência.
E finalmente chegando na frente de resinas sustentáveis, representando 5% da receita aí da Irani, nós temos uma queda no volume de 28,5% e uma queda que é monstruosa aqui do Breu, né, que foi uma queda de 42% e ainda caiu mais 12,8% em relação ao trimestre anterior, nos mostrando que ainda segue em queda livre, né, não mostra nem tentando estabilização, enquanto o preço médio aqui de terebentina caiu 40% em relação ao quarto T e mais 1% em relação ao 3T, mas talvez tenha querido aí buscar uma estabilidade. Aí você observa o seguinte: tudo que nós vimos em relação a preço de venda na Irani caiu, né? Nós estamos no auge. O quarto T de 2022 foi aquele trimestre, né, de todos os preços nas alturas. E aí todo esse volume que a empresa conseguiu trazer, por exemplo, acabou sendo engolido pelos preços menores, mas ainda assim, ainda bem que ela conseguiu trazer volumes melhores para não ficar mais impactada. Não bastasse tudo isso, ainda teve ali os não recorrentes. Então, por isso que o trimestre teve esse problema tão forte assim. Os preços foi um dos fatores que ajudou a empresa a atingir ROICs tão altos ali em 2022, e agora ele vem caindo bastante, chegando no momento em 16,6%, que ainda é um ROIC bacana. Então eu vou falar aqui se finalmente eu comprei Irani ou não, só vou dizer porque já fechou o pregão, não quero passar recomendação, porque cada um tem que seguir a estratégia, né? Então eu gosto do setor, mas não tenho ele. Meu foco seria a Klabin, mas a Klabin nunca cai, então o que eu fiz foi aproveitar essa queda da Irani e me comprometer a comprar a Irani, caso ela caia abaixo de R$ 9. Só para fazer esse compromisso que vai vencer daqui a 15 dias úteis, eu já ganhei aqui R$ 126, ó, prêmios diferentes aqui. É como se eu estivesse comprando aí, caso a Irani lá no vencimento fique abaixo de R$ 9, é como se eu comprasse ela 8,78, né? E 8,77,600 aqui, quantidades diferentes, né? Então, o que eu fiz aqui foi só me comprometer a comprar ela caso ela caia. Eu gostaria de reiterar para vocês que o meu curso de opções está no link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E lá nós temos esse módulo aqui, ó, que eu chamaria de dividendos com opções. É uma das formas de ganhar um dividendo com opções, né? Tem a outra também que é na alta, tem a compra protegida, tem várias estratégias e dentro das várias estratégias, você tem que saber ali o porquê você está fazendo, né? Se eu tivesse a Irani e eu preferisse a Irani, inclusive, do que a Klabin, eu não faria apenas essa venda de put, eu faria outras estratégias junto com a venda de put, tá? Então é sempre bom você saber como funciona o mundo de opções, dominando o máximo possível, para ter uma estratégia bacana aí e conseguir turbinar aqui o dividendo aqui da sua carteira, se comprar sem medo de queda, enfim. Link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Então esse tipo de compromisso aqui que me deu, por exemplo, de uma só vez aqui, 1,5% de yield, eu faço direto com várias empresas, principalmente a que eu já tenho em carteira, e é isso que vai dando aqui um dividendo adicional bastante bacana a longo prazo. E olha só, eu como sou ansioso, vamos assim dizer, já vi a Raizen caindo ali, já utilizei o prêmio para comprar a Raizen na própria Nuinvest, que é a minha corretora secundária, vamos assim dizer, às vezes eu opero por lá, estava sem dinheiro lá na corretora, nem precisei transferir, já peguei o prêmio que vendia o compromisso de compra da Irani e já meti aqui na Raizen, já 40 ações aí para fazer aí o bolo de ações da Raizen crescer cada vez mais. Eu teria mais coisas para dizer da Irani, mas o vídeo ia ficar muito longo, mas de modo geral é uma empresa bacana que está sofrendo um pouco ali na realidade dos preços, o que é normal. Engana-se quem achava que o setor aqui, só por ter uma tendência de crescimento, nunca teria impacto de preço. A gente viu isso acontecer no setor de energia. A Irani, a gente pode dizer que é isso, é um setor que tem essa tendência de crescer no longo prazo, mas tem oscilações no curto prazo, de acordo com a oferta e demanda. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!